Olá, gente! Então, como no vídeo anterior eu estava falando sobre a arte bizantina, dando continuidade à história da arte, temos agora a arte românica em transição para o gótico. São períodos que fundamentam depois o Renascimento, a gente vai ver mais pra frente, né? E todas essas artes, todos esses períodos desses movimentos artísticos, a gente percebe que elas têm relações. Um bebe do outro, né? Um aprende com o outro, um se desenvolve a partir dos estudos do outro. Então, a partir disso, por exemplo, a gente começa a perceber uma coisa que é muito importante aqui dividir, que na Idade Média a gente tem a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A partir do século XI, que é esse período da arte românica que estou trazendo agora, quer dizer, que já iniciei no vídeo anterior, né, mas vou dar continuidade aqui, a partir ali do século XI, mais ou menos, com a Baixa Idade Média, né? E a arte românica, ela tem ainda as construções dessas basílicas, como falei antes, que tinham esses tetos de madeira. Os tetos, eles, na arte românica, eles começam a ter uma abóboda em formato de túnel, como na imagem que estamos vendo. E essas abóbodas, elas também começam a ser de pedra, por conta das transformações que esses artistas começaram a pensar para essas novas basílicas, porque com o teto de madeira anterior, eles tinham muita propensão a incêndio. Como não existia luz elétrica, tudo era à base de vela, o fogo se alastrava muito fácil a partir dessa madeira, né? Então eles pensavam em criar tetos agora de pedra, com essas abóbadas, porque assim o peso da pedra ficava melhor distribuído, né? Essas abóbadas com essas curvaturas faziam com que o peso ficasse melhor distribuído de forma mais homogênea, né? Em volta, onde tinham essas pilastras, que também eram de pedras. Essas pilastras, elas eram muito grosseiras para poder aguentar todas essas pedras. E isso é uma característica que a gente percebe bem nesse período que a gente já falou sobre a arte bizantina e a arte românica, em que a arquitetura e a escultura, a pintura, todas as linguagens artísticas, elas eram muito sólidas, muito rígidas, com um aspecto meio pesado, né? E isso tudo também continuou a partir desse momento em que eles também quiseram colocar esses tetos de pedra. Com esses tetos, assim, isso demandava também muitos estudos, por conta, né, também da propensão do teto cair, porque o peso agora era muito maior. Então, o século XI e o século XII ele é marcado por muitos estudos, por muitos desenvolvimentos matemáticos e científicos em busca de como fazer essas construções ainda, né? E, além disso, o que se mantém também são essas pinturas com Cristo no centro delas, né? Como o que movimentava as produções artísticas era a religião, o teocentrismo, né? Ou seja, Deus no centro do mundo, né? Do universo, era o que também ainda movimentava e fomentava essas produções artísticas, né? Então a gente ainda continua vendo isso nesse período. Outra coisa também que a gente vai ver aqui é que a mensagem bíblica ainda é o foco, né? Ao contrário dos gregos, que buscavam nas esculturas e nas pinturas uma beleza, né? Mostrar os músculos, por exemplo, mostrar os estudos da anatomia deles. Agora, para os românicos, né? Também tem uma preocupação maior ainda com a mensagem bíblica, com levar o cristianismo para as pessoas através da mensagem da imagem, né? Então, a partir daí, pensando também nas estruturas arquitetônicas, nessas abóbadas de pedra, eles começam a ter uma ideia que é fundamental para a gente chegar na arte gótica, que é as nervuras.
que são as nervuras dos tetos, como a gente pode ver nas imagens? Elas são estruturas maiores, né, mais firmes, que ligam Gustavo, o que você tá fazendo? Fecha a porta da cozinha. A porta estava fechada. Essas nervuras, elas têm entre cada nervura, né, como é uma estrutura mais firme e maior, né, tanto é que elas são bem marcadas, entre elas você tem materiais que podem ser mais leves. Então você garantia a sustentação desses pesos e ao mesmo tempo você não precisava usar materiais tão pesados para não ter mais esse risco de cair. Isso também ajudava, como eles também buscavam, né, os românicos buscavam fazer esses tetos muito mais altos, que no gótico isso também, essa característica é muito marcante. Esses pés direitos, né, essas estruturas bem altas, bem compridas, que parecem um foguete, né, e marcam bem essa coisa de você elevar, né, de você estar próximo do céu, de você estar atingindo um outro nível, né, talvez um paraíso, enfim, o que dependia da crença deles, né, já isso. Então, isso era uma característica que fazia com que os tetos fossem ainda mais altos, então as estruturas também teriam que ter sustentações mais firmes, né? E essas abóbodas de nervura é o que contribuía também para esse teto não cair. Agora as colunas começam a poder ter um pouco mais de diferença, de criação, enfim, eles começam também a poder mudar agora, porque já que elas não dependiam de tamanhos enormes, né, para poder sustentar isso, agora elas poderiam ter alterações e poderiam ser criadas de outras formas, né, tinham mais liberdade para desenvolver essas colunas. Como a gente pode ver no tímpano dessa catedral em Arles, no século XII, temos um Cristo como é descrito na Bíblia, né, em Ezequiel. Os anjos na cabeça, com cabeças de animais, né, e a gente percebe esse Cristo também levantando os 2 dedos, como se ele estivesse transmitindo uma mensagem. Esse levantar 2 dedos significa que você está dizendo alguma coisa. Outra imagem que também vai trazer esse significado é a Anunciação, que também está levantando os 2 dedos, como se estivesse trazendo uma mensagem de um anjo para a Virgem. E em cima você tem a pomba do Espírito Santo, né? E aí por isso também o título A Anunciação, porque está anunciando para a Virgem o que ela vai receber, né? Que ela vai conceber uma criança. Toda essa imagem ela nos traz um significado a partir desses elementos, né? Que a gente pode observar a partir daí. E esse é o principal fundamento das imagens românicas, né? Trazer essas mensagens bíblicas. E também ainda nessa pegada de trazer uma mensagem, até de forma metalinguístico, né? Porque da mesma forma que eles querem trazer uma mensagem com a imagem, eles também mostram na imagem que eles estão trazendo uma mensagem, né? Com o sinal dos 2 dedos. Você também tem os vitrais. Como eu falei, agora que as estruturas eram bem altas e eles tinham já essa ideia de que no teto as nervuras poderiam ter entre elas materiais mais leves para o teto não ser tão pesado, eles também usavam isso nas paredes para fazer as janelas enormes e com vitrais, né? Então eles também usavam a natureza, porque nesse momento eles também estão observando mais a natureza e buscando referências da natureza para fazer essas criações artísticas. Eles também estão buscando da natureza agora novos materiais. Os vitrais, eles trazem materiais de joias, né, ourives e pedras preciosas que vão também dar mais cores
Então, por exemplo, nesse vitral aí que podemos ver, a Anunciação, meados do século XII, a gente percebe, né, que também tem essa mensagem do anjo trazendo para a Virgem, e a gente também observa uma gradação das cores, da tonalidade cromática, né, como se a natureza, além de oferecer referências, também oferecesse esses materiais, né, como o ouro, esse azul luminoso, enfim, além da mensagem a partir das referências mundanas. Agora eles também começam a buscar referências sobrenaturais, mais espirituais, né? Eles começam a olhar essas mensagens de uma forma mais grandiosa, contar essas mensagens de uma forma assim mais elementar, né? Assim, com mais signos robustos, né? Com mais signos bem pensados, bem elaborados, com mais detalhes. Coisa que antes eles estavam evitando usar muitos detalhes, sabe? A mensagem era o único objetivo. Agora a gente começa a ver que há uma transição disso, eles começam a pensar melhor em novas formas de contar essa mensagem. E isso a gente também vai perceber nessa próxima imagem, que está no pórtico do transepto norte da Catedral de Chartres. A gente consegue ver, né, Abraão, Moisés, Melquisedeque, que são também referências na Bíblia. A gente consegue ver Moisés com os 10 mandamentos, segurando um objeto que seria os 10 mandamentos, né? Abraão com o seu filho, o Isaac, que depois viria a ser sacrificado. E a gente percebe que nessa imagem você tem um pouco mais de um olhar deles mais humanístico, né? Assim, eles têm uma característica agora mais natural. Não tem tanta rigidez assim, não é tão pesado assim. E isso a gente vai observar também que a partir desse momento, com os vitrais entrando nesses muros das igrejas, as arquiteturas elas também não são agora mais visivelmente tão rígidas, tão pesadas, né? Porque com a mistura de materiais não vira mais tanto aquele amontoado de pedras. Você tem um pouco mais de leveza, de harmonia entre os pórticos e as janelas, por exemplo, né? Enfim, essa mudança ela é um pouco mais visível nesse momento de transição. Uma outra característica da arquitetura que começa a ser possível por conta desses tetos muito altos os arcos, essas abóbodas que antes elas eram semicircunferências, elas agora começam a ter arcos mais pontiagudos. Então, mudando já do românico, nessa mudança de visão artística, né? No gótico a gente vai ter os arcos ogivais, que acho que muita gente pode já ter visto, né? Que são esses arcos pontiagudos que podem ter variáveis alturas, né? Ou podem ser até mais achatados. Isso permitia que houvesse mais sustentação desse teto e pudesse fazer essas paredes muito mais altas, né? Uma outra imagem que é importante trazer aqui para ressaltar essas características que estão em desenvolvimento, né? Estão em mudanças, em constantes alterações, é a morte da Virgem. A gente pode perceber que tem quase que uma narrativa, né? Uma história contada aí. E ainda como um elemento próximo do grego, a gente percebe o movimento do corpo por debaixo dessas mantas. Então a gente ainda tem isso sendo visível, né, nas esculturas. A gente tem agora um ar mais natural, né? O olhar deles parece um pouco mais com sentimento, né? Parece que a gente ganha uma empatia vendo essa cena. E que parece uma cena, né? Parece até um teatro criado. Mas ao contrário dos gregos, o que tem aí de diferente é que os gregos estavam buscando uma beleza. E aqui ainda a mensagem é fundamental, é o objetivo cênico disso tudo, é trazer a mensagem. Só que agora tinha mais sentimento, né? Eles estavam agora buscando
trazer um pouco mais dessa história comovente e real, né? Então a mensagem não era único objetivo, agora também tinha uma intenção emocional. E a natureza ainda é a referência para trazer esse ar mais natural. Então eles começam a observar muito mais os elementos da natureza em busca dessas referências, e você consegue perceber então agora uma mudança de criações artísticas. Nessa imagem, o olhar de Cristo para a Virgem agonizante era muito importante do que os músculos, inclusive, né, dos gregos, como os gregos faziam nas suas esculturas, né? Nessa anunciação, a gente percebe uma tarefa de luminosidade também para essa cena. A gente compara com os manuscritos românicos e a gente percebe que tem uma expressão intensa dos sentimentos. Os tamanhos aqui são proporcionais também. Você percebe que agora eles estão também mais preocupados com isso. Porém, mais do que isso é trazer esse sentimento, mais do que trazer uma representação do que realmente pode ter acontecido nessa história bíblica, era trazer esse sentimento. Lembrando que nesse período eles não tinham o costume de fazer retratos assim com modelos vivos, né? Você botava uma pessoa ali, ficava observando e desenhando, como a gente pode até ver que teve estudos depois, mas eles não tinham esse costume. Quando eles desenhavam ou quando eles faziam uma escultura de alguém que estava vivo, que existia, era a partir da imaginação deles. Então, por exemplo, nessa imagem aí, a gente pode ver que são os fundadores, né, do coro da catedral, e eles trazem elementos para mostrar quem são essas pessoas. Então, por exemplo, eles colocam uma coroa no rei, né, eles botam a mitra e o báculo para representar quem é o bispo, e até mesmo escrevem embaixo para não ter mal entendido, né? Escrevem embaixo quem é quem para poder saber quem é que eles estavam querendo representar. Mas eles ainda não tinham esse costume em buscar uma representação fiel daquilo, né? Eles buscavam realmente o que estava na imaginação deles. Quem é a Jade? Beleza. Vou desenhar ou vou esculpir quem é a Jade na minha cabeça, né? Talvez a gente até pudesse trabalhar com as ideias, né, de Platão, que traz essa comparação, né, do que está no imaginário, do que está no real, enfim, mas aí já é muita viagem. Talvez para outro vídeo a gente pudesse conversar sobre isso. Mas eles faziam bastante uso dessas ideias, né, do que estava na cabeça dele. Por isso que essas imagens trazem um sentimento pessoal muito mais do que mostrar realmente o que estava acontecendo de fato, assim, né, contar nos mínimos detalhes o real. Mas eles já tinham isso de uma forma, parece que proposital, né, porque a gente pode perceber por essa imagem, por exemplo, que é um estudo da anatomia de um elefante, né. Tem um elefante aí com um cervo e que você tem um estudo de proporcionalidade, tamanho do elefante com a pessoa aí do lado, né? Podemos pensar então que não era que a falta de proporcionalidade nas outras pinturas, né, que a gente pode ver nesse período, não era por ignorância. Eles sabiam o que eles queriam, sabe? Então eles já tinham essa percepção, eles já tinham esse entendimento, mas era uma escolha deles. A escolha deles era realmente trazer uma desproporcionalidade. Por quê? Porque não era essa a preocupação deles, o foco não era esse. E aí, nessas mudanças de estudo, nessas buscas por mais referências, por mais pesquisa científica e até mesmo por escolhas, né? Porque até então eles não tinham muitas escolhas, eram encomendas religiosas, artistas começaram a surgir, como o Pisano. A gente pode ver nessa escultura Anunciação, Natividade e Pastores, do século XIII, que tem uma mistura de temas dentro dessa moldura, né? Parece uma mistura de histórias, tem muita coisa acontecendo, né? Tem a Anunciação do nascimento de Cristo,
e no centro você tem o próprio nascimento de Cristo, e aí você também tem um menino Jesus tomando banho. Então, assim, parece que tem uma história completa ali, um ciclo de história completa, início, meio, né? Não diria que era o fim, mas enfim. Várias temáticas, claro, o assunto ainda era religião, mas uma mistura agora, né? Agora ele tinha um objetivo um pouco mais diferente. A gente já tá vendo que isso já tá em constante mudança. E outra coisa, agora a gente conhece o artista. Pisano é um artista super famoso e a gente agora reconhece quem é ele. Isso era uma coisa que antigamente a gente não sabia, né? Um outro artista que é muito importante enfatizar aqui é o Giotto, que é um artista que começa a pintar frescos, né? Que são murais, né? Que podem ser considerados murais porque é quando você pinta em paredes ainda úmidas. Ele fica muito conhecido ali por volta do século XIV, né? Por conta das suas transformações que são muito importantes, muito evidentes para esse período, né, dessas produções artísticas. Então a gente pode ver que nessa imagem você tem uma ilusão ótica muito maior de profundidade, de sombra, né, de claridade. Então nessas personificações que são criadas, né, porque essas figuras parecem muito reais, ele recupera essa criação de ilusão, de profundidade a partir dessa superfície plana, do bidimensional. Você consegue perceber que através das luzes e das sombras tem uma profundidade, né? Para esse artista, há uma mudança agora de que a pintura substitui a palavra. Agora ela também nos convida a participar desse movimento, a ter mais empatia, porque é tão real, é tão próximo da gente, que parece que a gente está diante de uma imagem muito mais semelhante, né? Então você consegue perceber o quanto essa busca que ele está tendo para trazer uma figura muito mais real, muito mais próxima da gente, começa a ser crescente nesse período principalmente. E desencadeia agora novas transformações artísticas que vão ser temas dos nossos próximos vídeos. Então é só aguardar que estarei agora trazendo mais períodos e agora continuando o século XIV. Beleza? Beijinhos e até a próxima!